O Senhor está te esperando. Antes mesmo de você abrir os olhos hoje, Ele já te chamava. Na realidade, antes mesmo de você nascer, Ele já desejava ouvir a sua voz, já desejava ter um relacionamento contigo. Amém? A paz do Senhor Jesus, eu quero convidar você para o nosso devocional com Deus de hoje. Mas antes, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas palavras e orações, que acontecem aqui todos os dias. Escreva nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: seja feita a tua vontade. Amém? Você pode escrever isso aqui nos comentários? Seja feita a tua vontade. Declare isso com o coração aberto, como uma oração de entrega, como uma declaração de que você está disposto a ouvir a voz do Senhor e aplicar aquilo que for aprendido aqui na sua vida. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus não precisa de você, sabia disso? Ele não precisa do seu louvor, da sua oferta, não precisa de absolutamente nada que você tenha para dar. O Deus que criou os céus e a terra e sustenta tudo pela força da sua palavra, não tem necessidade de nada que o ser humano possa oferecer, e mesmo assim, Ele te espera. O anseio do coração do Pai é pela sua companhia, é pela sua voz, é pelo momento em que você para, abre o seu coração e simplesmente fala com Ele. Isso é o que move Deus. Não é a perfeição da sua oração, a sua eloquência, não é a quantidade de versículos que você sabe de cor. É o fato de que você veio e escolheu Ele antes de qualquer outra coisa. E o Senhor tem esperado por essa escolha sua há muito tempo. Só que a vida entra em cena com todas as suas demandas. O dia chega e junto com ele vem o peso, as cobranças, as situações que ficaram sem resolver, as pessoas, os problemas que não esperaram a madrugada passar para aparecer. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente vai embora, vai cuidar da vida, vai tentar resolver com as nossas próprias forças aquilo que está além das nossas forças. E Deus fica ali, nos esperando. Por que deixar o Senhor esperando enquanto você foca em tudo o que é passageiro, em tudo que vai desaparecer? Por que deixar o Pai de lado enquanto você tenta dar conta sozinho daquilo que somente Ele tem poder para solucionar? Tem uma coisa que revela onde está o coração da gente quando a vida aperta de verdade. Quando alguém te magoa, quando uma situação foge do seu controle, quando a raiva chega antes do bom senso. O primeiro impulso da maioria de nós é pegar o telefone, ligar para alguém, desabafar, contar aquilo que aconteceu, ir atrás de alguém que vai nos ouvir. E Deus usa pessoas. Glória a Deus por isso. Nós precisamos uns dos outros. E isso é muito bom. Mas a questão não é buscar apoio, e sim a ordem. A gente exagera, corre para o telefone quando deveria correr para o trono da graça. E 40 pessoas que vão te ouvir não têm o poder de fazer o que 5 minutos na presença de Deus podem te proporcionar. Quando você estiver desanimado, corra para Deus. Quando perder o controle, quando estiver com raiva, quando estiver no seu limite, vá até Deus. Chegue diante dele e diga: Senhor, eu não saio daqui até o Senhor me dar graça para fazer a tua vontade. E o Senhor dá, irmãos. Ele sempre dá quando você vai até Ele de coração aberto, com sinceridade. Tem uma palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que é curta, mas tem um peso muito grande. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu vou repetir. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A sua raiva não vai fazer Deus agir mais rápido. A sua vontade de se defender, de garantir que todo mundo veja o que fizeram com você, de fazer justiça com as próprias mãos, nada disso acelera o braço do Senhor, e nada disso vai impedir o que Ele já decidiu fazer. Porque Deus viu o que fizeram com você. Ele ouviu a conversa da qual você não fez parte. Ouviu o que falaram pelas suas costas, achando que ninguém estava prestando atenção. Ele viu e ouviu tudo e não esqueceu de nada.
Então, quando aquele impulso de reagir vier forte, quando a vontade de fazer justiça com as próprias mãos bater, pare, respire e lembre-se: quem peleja por você é o Senhor. Quem te justifica é Ele. E sabe o que mais? Muitas vezes Deus permite o silêncio justamente para revelar quem realmente está com você. Porque há pessoas que permanecem ao seu lado apenas enquanto tudo vai bem, enquanto você está sorrindo, enquanto você está ajudando, enquanto você está sendo útil. Mas quando chega o tempo da luta, quando chega o tempo da dor, quando chega o momento em que você também precisa de cuidado, aí muitos se afastam. Só que até nisso Deus trabalha. Até nisso o Senhor usa as circunstâncias para abrir os seus olhos e mostrar que a sua segurança nunca esteve nas pessoas, mas sempre esteve nele. Por isso, não se desespere quando alguém te decepcionar. Não permita que a dor endureça o seu coração. Não permita que a frieza dos outros faça você se afastar da presença de Deus. Pelo contrário, use tudo isso como motivo para se aproximar ainda mais do Senhor. Porque é na presença dele que você encontra descanso. É na presença dele que você encontra direção. É na presença dele que o coração aflito encontra paz. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje carregando um peso que ninguém imagina. Talvez você tenha chorado escondido. Talvez tenha passado noites sem conseguir dormir direito, tentando entender por que algumas coisas aconteceram da forma que aconteceram. Mas o Senhor mandou te dizer hoje que Ele não se esqueceu de você. Deus não perdeu o controle da sua história. Existe um propósito até nos dias difíceis. Existe um aprendizado até nas lágrimas que você derramou em silêncio. E enquanto muita gente não percebe a sua dor, Deus percebe. Enquanto muita gente não entende a sua luta, Deus entende. Enquanto muita gente te julga sem conhecer a batalha que você enfrenta, Deus conhece cada detalhe da sua caminhada. Por isso, permaneça firme. Continue buscando ao Senhor mesmo nos dias difíceis. Continue orando mesmo quando parecer que nada está mudando. Continue confiando, mesmo quando os seus olhos não conseguirem enxergar saída. Porque o nosso Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor já está movendo circunstâncias, já está preparando respostas, já está alinhando coisas que você ainda nem consegue imaginar. E talvez o que Deus mais queira de você hoje não seja uma oração perfeita, longa ou cheia de palavras bonitas. Talvez o que Ele queira seja apenas sinceridade, apenas um coração quebrantado, apenas alguém que chegue diante dele e diga: Pai, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho. E sabe o que acontece quando alguém faz isso de verdade? O Senhor se aproxima, o céu se move, o Espírito Santo consola, fortalece, renova e traz paz ao coração. Quanto tempo faz que você não para tudo apenas para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo faz que você conversa com o Senhor sem pressa, sem distrações, sem olhar para o relógio? O Pai continua te esperando, continua desejando esse encontro com você, continua chamando o seu nome todos os dias. Não ignore a voz de Deus. Não troque a presença do Senhor pelas distrações dessa vida, porque tudo passa. Os problemas passam, as lutas passam, as pessoas mudam, as situações mudam. Mas a presença de Deus continua sendo o único lugar onde a alma encontra verdadeiro descanso. Que hoje você escolha se aproximar do Senhor, que hoje você entregue a Ele aquilo que tem pesado seu coração, que hoje você decida confiar mais em Deus do que nos seus próprios sentimentos. E se essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu me aproximo de Ti. Eu quero ler o seu comentário e orar pela sua vida. A maturidade que Deus quer te levar é exatamente essa: agir com paz onde antes você agia com reação e impulso. Guardar silêncio onde antes você precisava falar primeiro. Você tinha essa necessidade de se impor na frente das pessoas, de responder imediatamente, de provar o seu valor,
de mostrar que estava certo. Mas Deus começa a trabalhar em um coração maduro quando Ele ensina alguém a descansar nele. Porque nem toda batalha precisa da sua voz. Nem toda afronta precisa da sua resposta. Existem guerras que Deus nunca pediu para você lutar, porque elas pertencem exclusivamente a Ele. A ira do homem não vai produzir aquilo que somente a justiça de Deus pode fazer. E a justiça de Deus age no tempo certo, do jeito certo, com uma precisão que os seus olhos ainda não conseguem compreender. O Senhor vê aquilo que ninguém viu. Ele conhece lágrimas que você nunca contou para ninguém. Ele conhece o peso que você carrega em silêncio. Por isso, aquiete o seu coração. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E existe algo mais silencioso do que a raiva, mas que cansa na mesma intensidade: a espera. A gente gosta das promessas, gosta das palavras bonitas, gosta de ouvir aquilo que Deus vai fazer. Mas quase ninguém gosta do processo entre a promessa e o cumprimento dela. A Bíblia diz que recebemos as promessas de Deus pela fé e pela paciência. Fé e paciência caminham juntas. Não existe verdadeira fé sem perseverança. E a parte da paciência dói, porque o meio dói. Existe um começo e existe um fim, mas entre os dois existe um processo. E parece que grande parte da nossa vida espiritual acontece exatamente nesse lugar invisível, naquele espaço entre o pedir e o receber, entre o clamar e o testemunhar, entre a oração e o milagre. É nesse lugar que a fé é provada de verdade. Porque é fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil é continuar acreditando quando os dias passam e nada parece mudar. Difícil é continuar orando quando o céu parece silencioso. Difícil é continuar esperando quando o coração está cansado. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Mas percebam uma coisa: Jesus prometeu a resposta, mas não revelou o momento exato dela. E essa lacuna entre a oração e o cumprimento é exatamente o lugar onde o inimigo tenta trabalhar. É ali que surgem pensamentos dizendo: talvez Deus não tenha me ouvido, talvez não seja para mim, talvez eu tenha errado demais, talvez seja tarde demais. Mas a palavra de Deus continua sendo verdadeira, independentemente do que você sente. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Ele não parou. Ele não esqueceu o seu nome. Ele não se distraiu com outras pessoas. Deus está nos bastidores, movendo situações que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Tem portas sendo preparadas, tem livramentos acontecendo sem você perceber, tem encontros sendo alinhados pelo céu, tem respostas que já começaram a se mover na direção da sua vida. Talvez você olhe para tudo agora e pense que nada mudou, mas Deus não trabalha apenas naquilo que você vê. Muitas vezes, o maior milagre está acontecendo dentro de você antes de acontecer ao seu redor. Porque Deus não quer apenas mudar circunstâncias, Ele quer transformar o seu coração. Se você tem um filho afastado dos caminhos do Senhor e tem chorado por ele em oração, Deus está trabalhando. Cada lágrima que caiu no seu quarto foi vista pelo céu. Se você tem um marido, uma esposa, alguém da sua família que ainda não conhece Jesus e você permanece orando mesmo cansado, Deus está trabalhando. Se existe uma área da sua vida que parece impossível de resolver, uma situação que humanamente não tem saída, saiba de uma coisa: aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Talvez você esteja cansado hoje. Talvez o seu coração esteja pesado. Talvez você esteja tentando sorrir para as pessoas enquanto trava guerras dentro de si. Mas o Senhor manda te dizer nesta hora:
não desista agora. Porque enquanto você pensa que tudo terminou, Deus ainda está escrevendo a história. O Senhor quer te dar muito mais do que bênçãos materiais. Ele quer te dar estrutura espiritual para suportar os dias difíceis. Ele quer formar em você um coração firme, maduro, cheio da presença dele. Uma paz que o mundo não consegue entender. Uma força que não vem das circunstâncias. Uma esperança que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Deus quer te ensinar a caminhar pela fé e não pelas emoções do momento. Ele quer te dar aquela paciência que só o Espírito Santo produz, aquela capacidade de olhar para alguém que te feriu e ainda assim responder com mansidão, aquela força para continuar dando um passo de cada vez, mesmo quando você não consegue enxergar o final da estrada. Porque existe algo poderoso acontecendo quando você continua obedecendo mesmo cansado. Existe algo santo acontecendo quando você continua buscando a Deus mesmo sem sentir vontade. Existe crescimento espiritual acontecendo quando você escolhe permanecer fiel mesmo em silêncio. E sabe de uma coisa? O inimigo trabalha muito para que você nunca descubra quem você realmente é em Deus. Você não nasceu por acidente. Você não é um erro. Você não apareceu neste mundo sem propósito. Você nasceu porque existe um plano de Deus ligado à sua vida. Existe um chamado, existe uma missão, existe algo que o Senhor deseja realizar através de você. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te manter distraído, cansado, sobrecarregado, distante da presença de Deus. Porque ele sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna perigosa para o reino das trevas. O diabo tem medo de alguém que ora, tem medo de alguém que jejua, tem medo de alguém que conhece a palavra, tem medo de alguém que aprende a permanecer firme mesmo depois de tantas lutas. Por isso, não abandone a presença de Deus. Volte para o seu lugar secreto. Volte para o seu momento devocional. Volte para aquela intimidade que foi sendo deixada de lado pela correria da vida. Porque o mundo vai sempre tentar ocupar o primeiro lugar no seu coração. Sempre haverá compromissos, preocupações, cobranças e distrações. Mas nada disso pode substituir a presença de Deus. Abra sua Bíblia novamente. Faça sua oração novamente. Dobre seus joelhos novamente. Fale com o Pai novamente. Mesmo sem respostas aparentes, mesmo sem sentir nada, mesmo cansado. Porque existem dias em que a maior demonstração de fé é simplesmente continuar. O Senhor sente falta da sua voz. Ele sente falta daqueles momentos sinceros em que você falava com Ele sem aparência, sem religião, sem máscaras. Deus não procura perfeição. Ele procura entrega. Ele quer receber o seu choro, quer ouvir o seu desabafo, quer cuidar das partes da sua alma que ninguém mais consegue alcançar. E existe um lugar na presença de Deus onde o medo perde a força, onde a ansiedade diminui, onde o coração encontra descanso. Um lugar onde você entende que ainda é amado, mesmo falhando, mesmo cansado, mesmo em processo. Esse lugar continua sendo a presença do Senhor. E sabe o que é mais lindo? Deus continua te esperando ali. Ele não desistiu de você, não perdeu a paciência com você, não cancelou os planos que escreveu para a sua vida. Talvez as pessoas tenham desistido, talvez você tenha sido ferido, talvez tenham falado palavras duras sobre você, mas Deus ainda acredita no propósito que colocou dentro do seu coração. Então, declare isso hoje com fé. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo cansado, eu escolho permanecer.
Mesmo em meio à espera, eu escolho continuar acreditando. Quem peleja por mim é o Senhor. Minha vida pertence a Ti. Minha casa pertence a Ti. Minha família pertence a Ti. E nesta semana, eu escolho colocar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. Agora, vamos orar? Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Quero orar pela sua família, pelos seus sonhos, pela sua saúde emocional e espiritual. E se você tem um pedido específico de oração, escreva nos comentários. Se existe alguém pelo qual você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa. Vamos concordar em oração, crendo que Deus continua ouvindo, continua trabalhando e continua fazendo milagres. Pai amado, Deus eterno, Pai de misericórdia e de amor, nós entramos agora na Tua presença com reverência, fé e dependência total de Ti. Pai, antes mesmo dessa pessoa nascer, o Senhor já conhecia o nome dela. Antes mesmo dela aprender a orar, o Senhor já sonhava com esse encontro. Antes mesmo dela entender o que era amor, o Senhor já a amava com amor eterno. E nesta hora, Pai, nós reconhecemos que a Tua presença é o único lugar capaz de preencher completamente a alma humana. Meu Deus, visita agora cada vida que está ouvindo esta oração. Visita essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está lutando contra pensamentos negativos, essa pessoa que tem tentado ser forte para todo mundo, mas que por dentro está cansada de carregar tantos pesos sozinha. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que passaram o dia sorrindo para os outros, ajudando os outros, aconselhando os outros, mas quando ficaram sozinhas no quarto, choraram escondidas. Pessoas que se sentem incompreendidas. Pessoas que têm travado batalhas internas que ninguém imagina. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o coração aflito, conhece a ansiedade, conhece o medo do amanhã, conhece a preocupação financeira, conhece as dores emocionais, conhece as marcas deixadas por palavras, conhece as marcas deixadas por rejeições, abandonos e decepções. Pai, entra agora com providência e cura em cada uma dessas áreas. Onde existe tristeza, coloca alegria. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe ansiedade, derrama paz. Onde existe confusão, traz direção. Onde existe fraqueza, libera força espiritual. Senhor, que toda opressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda palavra negativa lançada contra essa vida, toda mentira do inimigo, toda seta de desânimo, todo pensamento dizendo que não vai dar certo, todo sentimento de incapacidade, tudo aquilo que tenta afastar essa pessoa da Tua presença. Quebra agora, Pai, em nome de Jesus. Porque maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer luta que se levante contra nós. Meu Deus, eu te peço agora, abrace essa pessoa de uma forma sobrenatural, que ela sinta a Tua presença aí onde ela está, talvez ouvindo esta oração no quarto, no trabalho, dentro de um ônibus, de madrugada sem conseguir dormir, ou até tentando encontrar forças para continuar mais um dia. Senhor, alcance essa vida agora. Tem gente ouvindo esta oração cansada da espera. Pessoas que têm orado há tanto tempo por uma resposta. Pessoas que pedem pela família, pelo casamento, pelos filhos, pela saúde emocional, pela vida financeira e muitas vezes sentem que o céu está em silêncio. Mas o Senhor manda dizer hoje: eu não me esqueci de você. Pai, fortalece agora quem está no processo. Fortalece quem está esperando. Fortalece quem está cansado de lutar. Porque o meio do caminho dói. O processo dói. A espera dói.
Mas o Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Enquanto essa pessoa pensa que nada está acontecendo, o Senhor está movendo circunstâncias, está abrindo portas, está fechando caminhos errados, está preparando encontros, está livrando de perigos invisíveis, está organizando detalhes que os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Pai, ensina os teus filhos a confiarem no teu tempo, porque muitas vezes nós queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha também através do processo. O Senhor molda o coração durante a espera. O Senhor amadurece durante os dias difíceis. O Senhor fortalece durante as lágrimas. E talvez o maior milagre não seja aquilo que o Senhor vai fazer ao redor dessa pessoa, mas aquilo que o Senhor está fazendo dentro dela. Talvez o Senhor esteja formando alguém mais forte, mais maduro, mais cheio do Espírito Santo, mais dependente da Tua presença. Pai, tira agora toda a necessidade de aprovação humana, toda a necessidade de provar valor para os outros, todo o peso causado pela opinião das pessoas. Ensina essa pessoa a descansar em Ti, porque nem toda afronta precisa de resposta, nem toda batalha precisa ser lutado pelas mãos humanas. Quem justifica é o Senhor, quem honra é o Senhor, quem exalta no tempo certo é o Senhor. Então acalma agora os corações agitados. A Tua palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós entregamos diante do Teu altar toda a raiva, toda a mágoa, todo o ressentimento e toda a vontade de revidar. Pai, limpa o coração dos Teus filhos, porque há pessoas que foram profundamente machucadas, foram traídas, foram humilhadas, foram abandonadas justamente por quem mais amavam. E essas dores criaram feridas profundas na alma. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível de ser curado. Então, toca agora nas emoções dessa pessoa. Toca na memória dela. Toca nos traumas. Toca nas lembranças dolorosas. Toca nos sentimentos escondidos. E onde existe dor, derrama cura. Onde existe vazio, derrama presença. Onde existe desespero, derrama esperança. Pai, eu Te apresento também aqueles que perderam a vontade de orar. Pessoas que foram se afastando da Tua presença aos poucos por causa da correria, das lutas, das distrações e do cansaço emocional. Mas nesta hora, o Senhor está chamando de volta. Chamando de volta para o lugar secreto. Chamando de volta para os joelhos dobrados. Chamando de volta para a intimidade. Chamando de volta para o primeiro amor. Meu Deus, reacende agora a chama espiritual dessa pessoa. Que ela volte a sentir fome da Tua palavra. Que ela volte a sentir prazer na oração. Que ela volte a desejar a Tua presença acima de qualquer coisa deste mundo. Porque nada pode substituir a Tua presença. O dinheiro não substitui, as distrações não substituem, as pessoas não substituem, as conquistas não substituem. Só o Senhor preenche completamente a alma humana. Pai, visita também os lares representados nesta oração. Onde existe briga, traz paz. Onde existe divisão, traz reconciliação. Onde existe frieza, traz amor. Onde existe desespero financeiro, traz providência. Onde existe enfermidade, manifesta cura. Meu Deus, guarda os filhos, guarda os casamentos, guarda as famílias, guarda aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Existe alguém chorando por um filho afastado. Existe alguém orando por um casamento restaurado. Existe alguém clamando pela libertação de um familiar. Pai, entra com poder nessas causas impossíveis, porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Senhor, quebra agora toda corrente espiritual, toda opressão maligna, toda palavra de derrota, toda maldição lançada contra esta vida. Que
todo o peso saia agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo visite profundamente esse coração. Que essa pessoa sinta agora uma paz que não consegue explicar, uma força que não vem dela mesma, uma esperança sobrenatural, um consolo vindo do céu. Pai, levanta quem caiu, fortalece quem enfraqueceu, renova quem está sem ânimo, restaura quem pensa que não tem mais jeito. Porque o Senhor ainda escreve histórias lindas com vidas que o mundo desacreditou. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua nos amando mesmo em processo, continua nos sustentando mesmo em dias difíceis, continua nos esperando mesmo quando falhamos. Obrigado porque o Senhor não desistiu dos teus filhos. Mesmo cansados, ainda somos teus. Mesmo feridos, ainda somos amados. Mesmo imperfeitos, ainda somos alcançados pela tua graça. E nesta hora, nós entregamos tudo diante do teu altar. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas lágrimas, os nossos sonhos, as nossas famílias, os nossos projetos, as nossas dores, o nosso futuro. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e declaramos pela fé. Seja feita a tua vontade, Pai, mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu tiver que esperar, mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando meus olhos não enxergarem respostas. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho permanecer. Eu escolho continuar orando. Eu escolho continuar acreditando. Eu escolho permanecer perto da Tua presença. Porque sem Ti, nós não somos nada. Sem Ti, não existe verdadeira paz. Sem Ti, não existe descanso para a alma. Fica conosco, Senhor. Habita em nossos corações. Dirige os nossos passos. Guarda a nossa mente. Fortalece a nossa fé. E que ao terminar esta oração, cada pessoa ouvindo possa sentir algo novo acontecendo dentro do coração. Que a esperança seja renovada, que a fé seja fortalecida, que a paz do céu entre nesta vida. E que essa pessoa tenha certeza de uma coisa: o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua ouvindo, o Senhor continua cuidando e o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma parte da nossa história. E eu te peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um para que esta mensagem alcance ainda mais vidas que precisam ouvir a Tua voz. Que cada pessoa possa curtir este vídeo, compartilhar no WhatsApp com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para continuar recebendo orações e mensagens edificantes todos os dias. Use este canal, Senhor, para alcançar corações aflitos, restaurar famílias e fortalecer vidas espiritualmente. E você que está ouvindo esta oração, deixe o seu amém nos comentários e também o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você e pela sua família, crendo que Deus continua fazendo milagres. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite de paz na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.